Em 1922, um jovem de 15 anos surge para iniciar seu primeiro dia de trabalho em uma pequena oficina de reparos mecânicos em Tóquio, no Japão. O proprietário, ao questionar se o rapaz estava apto para aquele tipo de negócio, o designou para realizar a limpeza do estabelecimento e cuidar de seu filho, em vez de outras tarefas. Naquela época, poucos deram importância ou se preocuparam com isso, simplesmente porque não tinham ideia do que aquele garoto se tornaria no futuro. Avançando algumas décadas, o garoto, Soichiro Honda, já estava competindo com algumas das maiores marcas de automóveis do mundo, ao mesmo tempo em que se tornava o maior fabricante de motocicletas. Essa é a história de como um jovem pobre japonês, que inicialmente trabalhava como babá, conseguiu construir uma marca multibilionária com os motores Honda. Criado na pobreza, a história começa em 1906, em uma pequena e modesta vila chamada Tenryū Shizuoka, situada ao pé do Monte Fuji. Foi lá que Soichiro Honda nasceu, sendo o primeiro filho de Gerra Honda e sua esposa. O pai de Soichiro era um ferreiro local da vila, que também consertava bicicletas ao lado de sua profissão. Sua mãe, por sua vez, era uma tecelã talentosa. Crescendo em condições econômicas difíceis, Soichiro perdeu 5 de seus irmãos devido a problemas de saúde. Quando tinha 8 anos, ele estava seguindo sua rotina habitual na vizinhança quando ouviu um estrondo peculiar, que chamou sua atenção. Ele seguiu o som até se deparar com uma grande máquina estranha, que se movia sobre 4 rodas. Essa máquina era um modelo Ford T, e Soichiro ficou fascinado com o que acabará de presenciar. Foi o primeiro carro que vi, que emoção! Eu não conseguia entender como ele poderia se mover por conta própria, e quando passou por mim, nem pensei 2 vezes antes de me encontrar correndo atrás dele na estrada, o mais rápido que podia, ele recordou. Essa experiência marcou profundamente sua vida, mudando para sempre a forma como ele interagiria com as máquinas. Soichiro aprendeu a molhar as lâminas das máquinas agrícolas e consertar bicicletas. Ele era fascinado por todos os tipos de motores e máquinas. No entanto, detestava a ideia de frequentar a escola e, ao invés de buscar uma educação adequada, passou a maior parte de sua infância auxiliando seu pai no negócio de conserto de bicicletas. Seu desinteresse pela escola refletiu em suas notas, que eram tão ruins que ele encontrou uma borracha e forjou o carimbo da família em seus boletins escolares, para que seu pai não precisasse assinar os papéis e ver suas notas. Eventualmente, Soichiro foi descoberto e seu pai o puniu, fazendo-o ajoelhar-se por um dia inteiro sem almoço. Ainda em 1922, Soichiro deparou-se com um anúncio de revista para uma empresa de serviços automotivos sediada em Tóquio chamada Art Shokai. Ele pensou que, sendo uma das empresas mais populares de serviços automotivos na cidade, eles poderiam estar precisando de novos funcionários. Então, ele escreveu uma carta para a Art Shokai, perguntando sobre uma vaga de emprego e, felizmente, recebeu uma resposta positiva. Com isso, aos 15 anos, Soichiro desistiu da escola, deixou sua casa e partiu para Tóquio em busca de seus sonhos. Quando Soichiro chegou a Tóquio, ficou empolgado ao ver o quão rápida e diferente era a vida na cidade em comparação com a vila de onde ele vinha. Assim que chegou, o proprietário da loja, Yuzo Sakakibara, já tinha um trabalho preparado para ele e ser babá do filho do dono. Soichiro ficou desapontado ao descobrir que nos próximos meses não receberia nenhum salário e as únicas tarefas que lhe foram atribuídas eram cuidar do bebê, carregando-o nas costas. A única coisa que o motivou a continuar foi o medo de voltar para casa como um fracasso e enfrentar seus pais. Com o tempo, o proprietário não conseguiu lidar com a alta demanda de seu negócio automotivo, então ele finalmente chamou Soichiro para ajudá-lo. Embora Soichiro tenha começado realizando tarefas domésticas, gradualmente ele foi subindo de posição até se tornar um mecânico confiável na empresa. Seu talento e dedicação eventualmente chamaram a atenção do proprietário, que decidiu mentorar o jovem Soichiro, ensinando-lhe não apenas reparos mecânicos, mas também o aspecto comercial do negócio. Embora os trabalhos de reparo de Sakakibara incluíssem tanto automóveis quanto bicicletas, os carros não eram tão populares na época como são hoje. Não apenas os automóveis eram um luxo que apenas as pessoas da alta classe podiam pagar,
mas a maioria dos carros daquela época eram importados. Através do trabalho de Soichiro, ele rapidamente se familiarizou com uma ampla gama de automóveis, incluindo Lincoln, Mercedes, Daimler e até várias motocicletas que eram trazidas para a oficina. Soichiro dedicou-se completamente a expandir seus conhecimentos e compreensão de seu ofício. Foi por meio dessa empresa que Soichiro também foi introduzido ao mundo das corridas automobilísticas. Naquela época, as corridas de automóveis estavam rapidamente ganhando popularidade na Europa, América e até mesmo no Japão. Em 1923, Sakakibara começou a construir carros de corrida por conta própria, com a ajuda de seus trabalhadores, incluindo Soichiro. Seu primeiro modelo foi o Art Daimler, construído utilizando um motor Daimler de segunda mão, e seu segundo modelo foi o Curtiss, feito com outro motor de segunda mão de um biplano americano Curtiss, colocado no chassi de outro carro americano, o Mitchell. Esse carro participou do 5º Campeonato Automobilístico Japonês em 1924, conquistando uma impressionante primeira posição, com o irmão de Sakakibara como piloto e Soichiro como engenheiro acompanhante. Foi uma experiência especial para o jovem de 17 anos, e a partir desse momento, o automobilismo se tornou sua paixão. Em 1926, Soichiro foi convocado para o serviço militar, mas não foi aprovado nos exames médicos devido a sua daltonismo. Portanto, ele foi dispensado do exército em 1928, e Yuzo Sakakibara decidiu expandir o negócio e abrir uma filial da Art Shokai em Hamamatsu. Ele acreditava que não havia pessoa melhor para liderar a nova filial do que seu jovem aprendiz. Com apenas 21 anos, Soichiro foi chamado para gerenciar a nova filial. No entanto, a oficina de reparos de Soichiro enfrentou dificuldades durante o primeiro ano, principalmente porque as pessoas relutavam em confiar seus carros a alguém tão jovem. Então, Soichiro teve que se contentar com os trabalhos deixados de lado por outras oficinas. Mesmo assim, ele utilizou todo o conhecimento e habilidade que havia adquirido ao longo dos anos, e com o tempo, conseguiu fazer o negócio crescer com sucesso. Na década de 1930, sua nova loja passou de uma operação individual para uma equipe de 30 pessoas. O ramo cresceu de forma surpreendente nos próximos anos, o que significava muito trabalho a ser feito. Soichiro teve que trazer sua esposa para ajudar a administrar a empresa. Apesar de ser conhecido como um mecânico brilhante, Soichiro também era um piloto talentoso, o que o destacava entre seus colegas na oficina. Ele construiu o carro de corrida Hamamatsu, no qual conseguiu estabelecer um novo recorde de velocidade, alcançando 120 km por hora. Esse recorde permaneceu imbatível por 20 anos no Japão. Em junho de 1936, Soichiro Honda sofreu um grave acidente enquanto competia em Hamamatsu, nos subúrbios de Tóquio, e quase perdeu a vida. Seu braço esquerdo foi fraturado, o ombro estava deslocado e seu rosto ficou danificado. Apesar de passar alguns meses no hospital para cuidar de suas lesões, Soichiro voltou à pista de corrida apenas 4 meses depois. No entanto, sua família não ficou satisfeita com seu retorno às corridas, e após várias discussões com sua esposa e pai, Soichiro decidiu nunca mais competir. Em 1936, Soichiro Honda estava cansado de seu trabalho como reparador. Ele queria fazer mais e planejava se dedicar à fabricação de peças de automóveis. Propôs transformar a filial da Art Shokai em Hamamatsu em uma empresa separada para esse fim. No entanto, os acionistas da empresa discordaram dessa ideia. Eles viam que os pedidos atuais e a carga de trabalho da oficina estavam trazendo lucro suficiente e não queriam arriscar investir em um empreendimento que consideravam desnecessário. Diante disso, Soichiro decidiu abrir sua própria empresa de fabricação de anéis de pistão e fundou a Tokai Seiki Heavy Industry. Contou com a colaboração de um de seus amigos íntimos, Shishiro Kato, que se tornou o presidente da empresa. Essa fase foi marcada por tentativa e erro, enquanto Soichiro buscava encontrar o seu caminho no mundo dos negócios. Soichiro e Kato trabalharam incansavelmente em seu novo empreendimento e juntos iniciaram o Centro de Pesquisa de Anéis de Pistão da Arte. Especialmente Soichiro, ainda trabalhava na filial de Hamamatsu,
passando seus dias na oficina de reparos e suas noites desenvolvendo pistões. Por um longo período, eles lutaram para fazer qualquer avanço significativo, e nos próximos anos, Soichiro trabalhou tanto que perdeu muito peso, dando-lhe uma aparência emaciada. O estresse pelo qual seu corpo e mente passavam o transformou completamente, parecendo uma pessoa diferente. Após uma série de fracassos, Soichiro decidiu se inscrever como estudante de meio período no Instituto Industrial de Hamamatsu para aprimorar seus conhecimentos em metalurgia. Foi somente em 1939 que Soichiro finalmente conseguiu criar um pistão bem-sucedido. Confiante em seu projeto, ele deixou o emprego na Arte Shokai, passando o ramo para alguns de seus estagiários, e dedicou-se integralmente à sua nova empresa. A Honda começou a produzir pistões dia após dia, mas suas criações ainda eram imperfeitas e não atingiam a qualidade necessária. A Toyota entrou em contato com Soichiro para encomendar pistões para a empresa, e dos 50 que ele enviou, apenas 3 passaram nos padrões da Toyota. Foi um grande revés para Soichiro, mas ele não desistiu. Nos anos seguintes, ele viajou pelo Japão visitando empresas siderúrgicas e universidades para aprimorar seus conhecimentos em fabricação de anéis de pistão. Depois de ganhar confiança em seu conhecimento e experiência, Soichiro deu mais uma tentativa. O resultado foi incrível. Não apenas seus novos pistões passaram nos controles de qualidade, mas também começaram a chegar pedidos de todo o país. A demanda cresceu tanto que a empresa passou a empregar cerca de 2.000 pessoas apenas para acompanhar os pedidos. As coisas estavam começando a ficar ótimas para Soichiro e sua empresa. No entanto, o Japão entrou na Guerra do Pacífico em 1941, e a empresa de Soichiro foi colocada sob o comando direto e controle do Ministério das Munições. No ano seguinte, a Toyota adquiriu 45% das ações e Soichiro foi rebaixado de presidente para o cargo de sênior diretor-gerente. As coisas pioraram, já que muitos funcionários do sexo masculino foram convocados para o serviço militar e começaram a pedir demissão, e a empresa de Soichiro começou a enfrentar dificuldades. Soichiro fez tudo o que pôde para manter sua empresa à tona, mas ele não estava preparado para o que ainda estava por vir. Em 1944, as sirenes de ataque aéreo começaram a soar intensamente no Japão, e ficou claro que o país caminhava para a derrota. Hamamatsu estava em grande perigo, e a empresa de Soichiro foi atingida por uma explosão de bomba direta, destruindo a fábrica. A empresa enfrentou um segundo infortúnio em janeiro de 1945, quando a região foi abalada pelo terremoto Nankai e a fábrica em Iwata desabou. Em agosto de 1945, o Japão finalmente se rendeu. No entanto, Soichiro quase perdeu tudo. Após a guerra, Soichiro decidiu vender o que restava de sua empresa para a Toyota por uma quantia de 450.000 ienes. Publicamente, ele afirmou que precisaria de algum tempo para descobrir como o futuro seria, já que o Japão estava em ruínas. A concepção que deu origem a tudo. Um ano após a guerra, o país mergulhou em uma crise econômica que ameaçou a vida de seus cidadãos. Havia escassez de comida, roupas e abrigo, e os recursos eram racionados. Como resultado, Soichiro não conseguia sequer encontrar gasolina suficiente para levar seu carro ao mercado e comprar comida para sua família. Um dia, Soichiro encontrou um motor gerador que pertencia ao exército imperial japonês e era usado durante a guerra para alimentar um rádio sem fio. Ele ficou fascinado com o motor e, depois de descobrir seu funcionamento, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. E se ele acoplasse esse motor a uma bicicleta? Embora não fosse uma invenção totalmente nova, a prática de acoplar um motor a uma bicicleta já era comum na Europa, e algumas delas haviam chegado ao Japão. No entanto, Soichiro sabia que o país precisava desesperadamente de um meio de transporte barato. Assim, em 1946, ele utilizou seu antigo depósito para estabelecer o Instituto de Pesquisas Técnicas Honda, com o único propósito de encontrar uma maneira de fabricar motocicletas. Ele e uma equipe de 12 homens colocaram sua ideia em prática e conseguiram montar com sucesso uma motocicleta utilizando alguns motores encontrados, juntamente com outras peças de reposição.
Essas novas bicicletas se tornaram um sucesso imediato, e os pedidos começaram a chegar de diferentes partes do país. Logo, Soichiro estava ficando sem motores usados, então ele decidiu projetar e desenvolver um motor próprio. Em 1947, ele concluiu o motor tipo A, e pela primeira vez o nome Honda foi gravado em uma máquina. Soichiro fundou a Honda Motor Company em 1948 com o objetivo inicial de fabricar motocicletas para auxiliar os trabalhadores japoneses em suas locomoções. No entanto, Soichiro precisava de mais dinheiro para expandir sua produção. Então, ele escreveu uma carta aberta para os 18 mil proprietários de lojas de bicicletas no Japão, informando que havia pensado em uma solução para impulsionar o Japão novamente. Das 18 mil lojas que ele escreveu, recebeu 3 mil respostas positivas, e esses comerciantes forneceram o dinheiro necessário para iniciar a produção das primeiras remessas. Um ano depois, a empresa lançou sua primeira motocicleta completa, o modelo D. Apesar de ser uma grande conquista para a Honda, o modelo D era volumoso e pesado, o que fez com que apenas algumas pessoas comprassem a motocicleta. Insatisfeito com essa situação, Soichiro desmontou a moto e trabalhou longas horas para criar uma outra motocicleta menor e mais leve. Após 3 anos de tentativa e erro, ele conseguiu construir outra motocicleta, batizada de Super Cube. O Super Cube foi um sucesso instantâneo e fez tanto sucesso que ganhou o prêmio do Imperador. Honda também se uniu ao investidor Takio Fujisawa, que forneceu o capital necessário, além de estratégias financeiras e de marketing. Essa parceria se tornou a base da Honda Motor Company. O Super Cube chegou aos Estados Unidos em 1958 com o preço de apenas $295, um quarto do valor de outras motocicletas americanas. Graças às habilidades de marketing e engenharia da empresa, a Honda logo superou a Triumph e a Harley-Davidson em seus respectivos mercados domésticos. Nesse ponto, Soichiro já havia expandido sua marca de motocicletas para o mundo das corridas. As competições na época eram mais do que apenas um esporte, eram a maior plataforma para as empresas fabricantes mostrarem seus veículos ao resto do mundo. Então, Soichiro viajou pelo mundo para assistir às corridas, estudando e examinando as motocicletas de seus concorrentes. De fato, ao longo de sua carreira nas pistas, sempre que um concorrente estabelecia um padrão, a Honda levava essa informação para casa e se esforçava para superá-lo. Foi essa atitude que levou as motocicletas Honda de um desempenho terrível e decepcionante em sua primeira corrida internacional em 1954 para a vitória da equipe de fabricantes na ilha de Mantuíter, a maior corrida de motocicletas do mundo, em 1959. 2 anos depois, a Honda venceria novamente na ilha de Mantuíter, e seu sucesso nas pistas colocou o nome Honda no mapa. Na década de 1960, a Honda havia se estabelecido como a maior empresa de motocicletas do mundo. Após o lançamento do Honda Dream em 1949, eles produziram um total de 10 milhões de motocicletas até 1968. No entanto, ser a maior empresa de motocicletas não era suficiente para Soichiro Honda. Ele tinha outro grande sonho que perseguia desde os 8 anos de idade de entrar na indústria automobilística. Ao anunciar que a Honda entraria no mercado automobilístico, muitas pessoas o alertaram, dizendo que era muito arriscado para a empresa e que ele deveria se concentrar apenas em fabricar motocicletas. Nessa época, o Japão já tinha a Nissan, a Toyota e algumas outras empresas competindo no mercado automobilístico mundial. As autoridades japonesas tentaram convencer Soichiro de que o país não precisava de mais um fabricante de automóveis, mas ele não deu ouvidos aos argumentos. A Honda lançou seu primeiro automóvel em 1963, o mini caminhão T360. Era uma caminhonete pequena, porém confiável. Infelizmente, o mini caminhão não ganhou muito destaque e logo foi seguido pelo primeiro carro esportivo da empresa, o S500. O S500 era um roadster de 2 portas com uma transmissão de 4 marchas capaz de atingir 80 milhas por hora. Embora fosse um carro menor, era suave e fácil de dirigir.
No entanto, apenas cerca de 1.300 carros desse modelo foram produzidos, tornando um dos carros Honda mais raros já fabricados. Assim como Soichiro fez com suas motocicletas, a Honda também ingressou no mundo das corridas com seus carros. O Honda HA271 fez sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1964. Levou apenas um ano para a Honda conquistar sua primeira vitória no GP do México de 1965 com seu novo sucessor, o HA272. No entanto, apesar do sucesso inicial nas pistas de corrida, a Honda ainda estava longe de competir com seus concorrentes no mercado automobilístico. Por isso, eles fizeram uma pausa nas corridas e voltaram sua atenção para a construção de um dos carros de maior sucesso no mercado, o Honda Civic. A Honda lançou seu novo modelo em 1972 e nos anos seguintes ele se tornou um dos carros mais populares do mundo. Uma das razões para seu sucesso, especialmente nos mercados europeu e americano, foi a crise do petróleo dos anos 1970. Durante esse período, houve escassez de combustível em todo o mundo, e a Honda desenvolveu um novo método de gerenciamento de combustível chamado combustão controlada por vórtice, CVCC, na sigla em inglês. Isso permitiu que as pessoas viajassem maiores distâncias com seus carros sem consumir muita quantidade de combustível. O Honda Civic também resolveu o problema da poluição causada pelos gases de escape, adicionando um conversor catalítico em seus veículos. Essa foi uma característica que outras grandes montadoras não consideraram tanto na época. E assim, o Honda Civic rapidamente se tornou popular no mercado automobilístico. Embora os americanos tenham comprado o Civic por necessidade, foi o Honda Accord que realmente mudou o jogo. Inicialmente, o Honda Accord estreou como um hatchback compacto, mas posteriormente foi expandido para sedãs. Esse novo modelo possuía o mesmo recurso de economia de combustível do Civic, mas com um tamanho moderado e maior espaço interior. Graças ao seu conforto e espaço amplo, o Honda Accord mais tarde se tornou um dos sedãs mais vendidos na história automotiva. Nos primeiros anos da década de 80, a Honda Motor Company se tornou o terceiro maior fabricante de automóveis do Japão, e no final da década, ocupava a posição de terceira maior montadora do mundo. Soichiro Honda se aposentou da empresa em 1973 e faleceu em 5 de agosto de 1991. Ao olhar para trás em meu trabalho, sinto que cometi muitos erros e omissões graves. No entanto, tenho orgulho das conquistas que obtive. Embora tenha cometido um erro após o outro, cada falha ocorreu por razões diferentes. A Honda expandiu sua presença em diversas indústrias, incluindo motores para barcos, equipamentos de energia e robótica, entre outros. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.